Você já leu ou ouviu falar na Síndrome de Tourette? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A Síndrome de Tourette foi nomeada em homenagem ao neurologista francês Georges Albert Edouard Brutus Gilles de la Tourette, que descreveu a condição em 1885, embora relatos anteriores da síndrome já existissem. O próprio Tourette se baseou em trabalhos de outros médicos, incluindo Jean-Martin Charcot, e em observações clínicas de pacientes como a Marquesa de Dampierre ou Margarida de Dampierre ou ainda Margarida de Flandres, descrita por Jean-Marc Gaspard Itard em 1825. Vamos à primeira curiosidade. Essa marquesa tinha tiques, movimentos estranhos e vocalizações involuntárias e vivia reclusa. Apresentava a coprolalia, que são tiques vocais com significado de palavrões, e a ecolalia, que é repetição de palavras e sílabas. Mais curiosidade. Itard fez avanços significativos na área da medicina auditiva, desenvolvendo instrumentos e técnicas para o tratamento de doenças do ouvido e da audição, inclusive tratando com surdo-mudo. Ele também foi um dos primeiros a estudar e tratar a gagueira como um problema fisiológico. Mas voltemos. A síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado pela presença de tiques motores e vocais que começam na infância e é marcada por movimentos repetitivos incontroláveis ou sons indesejados, chamados tiques. Os tiques são movimentos ou sons súbitos, rápidos, repetitivos, involuntários e não rítmicos, como piscar os olhos, encolher os ombros, careta, tocar o nariz, ranger de dentes, limpar a garganta, grunhir, uivar ou, em casos mais raros, dizer palavrões e etc., que podem variar em tipo, frequência e intensidade ao longo do tempo. Embora a causa exata da síndrome seja desconhecida, acredita que os fatores genéticos desempenham um papel preponderante. O filme O Primeiro da Classe, no YouTube, é baseado em uma história real que relata a vida de Brad Cohen, um homem com síndrome de Tourette que sonha em se tornar professor. O filme mostra a luta de Brad contra o preconceito, inclusive em casa, pelo pai, e os desafios que enfrenta para realizar o seu sonho desde a infância, até sua busca por uma vaga como professor. Assisti e recomendo. É emocionante. A série Bailen, Uma Vida Sem Filtro, acompanha Bailen Dupree, uma jovem com síndrome de Tourette, no Discovery Home Health. A série explora a vida de Bailen, mostrando como ela lida com os tiques motores e vocais característicos da síndrome e aborda a importância de mais empatia e compreensão sobre o transtorno. De acordo com os últimos critérios do DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na versão 5ª, a síndrome passou na versão mais recente do manual a ser classificada como distúrbio do movimento na seção de transtornos do neurodesenvolvimento, e seu diagnóstico é baseado na ocorrência persistente de pelo menos um tique vocal e 2 motores com início antes dos 18 anos de idade. Características principais da síndrome de Tourette. Os tiques geralmente aparecem entre os 4 e 6 anos de idade, podendo aumentar em intensidade durante situações de ansiedade, tensão emocional e elevado estresse. Os tiques podem mudar em tipo, frequência e intensidade ao longo do tempo, com períodos de piora e melhora. É comum que pessoas com síndrome de Tourette também apresentem outros transtornos, como TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo.
Em termos de genética, estudos sugerem que a síndrome tem alta herdabilidade, sendo mais frequente em familiares de pessoas com a síndrome. Como não se sabe realmente a origem, várias são as opiniões. O apoio psicossocial. É importante que a pessoa com essa síndrome receba apoio psicológico e familiar para lidar com os impactos da síndrome no cotidiano e na interação social. Terapias como a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, podem ajudar a reduzir a frequência e intensidade dos tiques, mas entendo, e aqui é minha opinião, que os que vivem em torno da pessoa com a síndrome precisam ser orientados e até auxiliados no entendimento de como conviver e ajudar as pessoas portadoras, principalmente na convivência externa, pois é fundamental que a pessoa com essa síndrome seja compreendida e acolhida, tanto no ambiente familiar quanto escolar e social. Em alguns casos avaliados por médico neurologista, medicamentos como neurolépticos podem ser utilizados para controlar os tiques. Considerações importantes. A síndrome de Tourette não é uma doença contagiosa e não está relacionada a problemas de inteligência ou personalidade. O diagnóstico e tratamento precoces podem minimizar os prejuízos causados pela síndrome, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a pessoa afetada. O diagnóstico da síndrome de Tourette é clínico a partir da avaliação dos sintomas. Exames de imagem podem ser indicados para excluir outras suspeitas. Como as causas da síndrome de Tourette não são totalmente compreendidas, não há um método de prevenção garantido para impedir o aparecimento da condição. Uma vez diagnosticada, não tem cura. Importante, a síndrome de Tourette não é contagiosa. E agora vamos a famosos diagnosticados com a síndrome de Tourette. Billie Eilish. A cantora já falou abertamente sobre sua condição e como os tiques afetam a sua vida. Lewis Capaldi. O cantor escocês revelou o diagnóstico em 2022 e tem usado sua plataforma para conscientizar as pessoas sobre a síndrome. Dan Aykroyd. O ator e comediante, conhecido por filmes como Os Caça-Fantasmas, revelou também que tem a síndrome de Tourette. Cara de Sapato, o lutador brasileiro, conhecido por sua participação no BBB 23, também foi diagnosticado com a síndrome. Seth Rogen, o ator e comediante, revelou em 2021 que convive com a síndrome que também afeta outros membros da sua família. David Beckham, famoso ex-jogador de futebol e hoje empresário. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.